Olá, estamos aqui no estúdio do podcast Conhecimento em Pauta. Eu sou Márcia Cutri e o episódio de hoje é Construindo um Ambiente Escolar Inclusivo, o papel das comissões escolares. Comigo, a convidada de hoje, Daniela McDowell. Ela é advogada, especialista em Direito Educacional Inclusivo, pedagoga, psicopedagoga, da OAB-RJ, da subseção Barra da Tijuca. Ela é presidente da Comissão OAB Vai à Escola, vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, secretária-geral da Comissão dos Direitos dos Autistas e seus Familiares. Da APAE-RJ, ela é membro da diretoria e atua no núcleo jurídico da instituição. Ufa! Quanta coisa! Parabéns, Daniela, pelo trabalho. Muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui conosco. Imagino, o prazer é todo meu. Então vamos lá. Daniela, como funciona a Comissão OAB Vai à Escola? Como é que é o primeiro contato? Como é que se efetiva esse acesso à OAB? Fala um pouquinho para mim se ele é muito restrito, se as escolas públicas e privadas são atendidas pela comissão. O que a comissão traz de bom, né? Para todas as escolas, não só hoje você atua na Barra, mas como seria interessante ter uma comissão dessa em todas as subseções da OAB? É verdade, Márcia. A comissão da OAB Vai à Escola, ela é uma comissão extremamente atuante. É uma comissão que a gente realmente vai à escola, então é uma comissão que a gente não fica de forma passiva, a gente é muito atuante. E como que funciona a OAB Vai à Escola? Eu acho que primeiro é importante dizer, não como ela... a fundação da comissão, mas como que eu cheguei nessa comissão. Então, durante a pandemia já existia essa comissão na OAB Barra, e a presidente ficava um pouco de mãos atadas por conta da pandemia, porque justamente a comissão vai à escola e durante a pandemia as escolas estavam fechadas, então ficou bastante complexo essa atuação. A gente fazia lives e tudo. E aí, quando acabou a pandemia, uns 2 anos atrás, ela precisou sair e me indicou para assumir a presidência da comissão. E foi uma missão muito assim, importante, porque o meu amor pela educação é algo que vem de muitos anos. Eu sou professora há mais de 30 anos e não saio da sala de aula, ainda atuo na sala de aula. Todo mundo me fala, mas com tanta coisa que você faz, você ainda fica presa em escola, não sei o quê. E eu falo, não, é uma coisa que eu realmente quero, porque me dá bastante... como é que eu posso dizer? Me conteúdo mesmo, né? Isso, me dá bastante material, né, assim, para trabalhar, e eu gosto muito de estar junto dos alunos. Eu acho que é uma contribuição que a gente tem, uma missão de vida, assim, muito grande, né? Mas então, qual é a questão da OAB Vai à Escola? A OAB Vai à Escola é uma comissão que... O nosso objetivo é justamente levar conscientização para os jovens, crianças e adolescentes. Conscientização, por quê? Porque a gente acredita que através da informação, através do conhecimento, você consegue fazer com que, né, uma geração possa se situar, né, ter essa conscientização do que acontece na vida, como é que as coisas de fato funcionam. E através deles e dessa conscientização, a gente consegue chegar numa transformação. E a gente sabe que muitas vezes que as crianças e os adolescentes, eles são muito mais educadores, né, naturais, digamos assim, porque o que a gente mais vê são os próprios filhos chamando a atenção dos pais. Então, assim, a gente sabe que os jovens, os adolescentes e as crianças são a base da nossa sociedade e são o nosso futuro. Um futuro próximo, né, que eles vão assumir papéis importantíssimos na sociedade, de liderança principalmente. E a gente tem essa missão de ajudar nessa formação de cidadania, de cidadãos conscientes, de saberem o que eles estão fazendo. Então, por exemplo, a gente tem muita demanda em relação a alguns temas, né, que a gente sugere, e óbvio que a gente fica aberto a temas e demandas da própria escola, porque cada realidade é uma realidade. Então, a gente tem um carro-chefe que é o bullying. É o nosso top 1, né? Que a partir dele você tem várias outras vertentes que a gente trabalha nas escolas. E a forma com que a gente se comunica é através do Instagram, que a gente tem o Instagram da comissão. E as pessoas entram em contato pelo direct e a gente entra em contato com as escolas.
É muito interessante, porque a gente já tentou entrar em contato, né? Já tentou com algumas, né? E outras chegam até nós. Algumas a gente tenta esse contato, mas é uma questão bastante complexa muitas vezes. Ainda veem o órgão, né, OAB, assim, como um peso, talvez não tão bom dentro da escola, o que tem que ser desmistificado, até por nós, né? Eu acredito que sim. É uma questão que a gente vem conversando muito, né, desde que eu assumi a comissão, da dificuldade que a gente tem com as escolas particulares. O nosso trabalho é totalmente voluntário, então é um grupo de advogados, que são os membros, e nós temos colaboradores, que são pessoas de outras áreas, como a da psicologia, fonoaudiologia, enfim, psicopedagogos, que nos auxiliam a prestar esse serviço à comunidade, à sociedade mesmo. E a gente sempre teve demanda para as escolas públicas, o que nos deixa muito felizes, porque a gente sabe o quanto é necessário. E a receptividade, a forma com que a gente é recebido pela equipe escolar, pelos alunos, é tão assim, gratificante, que a vontade que a gente tem é de estar dentro das escolas todo dia ali, né, fazendo esse trabalho. E as escolas particulares, a gente já entrou em contato com algumas, mas a gente muitas vezes tem a negativa da escola. Eles alegam muitas vezes que já tratam desses assuntos internamente na escola, e geralmente quando a gente entra em contato com a escola é porque algum pai ou mãe entrou em contato com a gente pedindo que a comissão fosse à escola. E a gente entra em contato com toda a formalidade, nos apresentando e tudo mais, mas infelizmente eu acho que existe ainda um preconceito até com relação ao projeto, por um medo mesmo, um receio, achando que, de repente, a nossa comissão vai para fiscalizar a escola. Muito embora a gente tenha essa prerrogativa, não é a intenção da comissão, muito pelo contrário. A comissão tem a intenção de somar, agregar valor para aquela comunidade tão necessitada de informação, carentes de informação, a verdade é essa. E nas escolas particulares, a gente sabe que tem muitas questões que acontecem, que ficam dentro da escola, né? Como a gente já teve essa questão de certos assuntos nós temos essas palestras internamente, mas que a gente sabe que não surte efeito, porque os pais ficam desesperados entrando em contato, como que a gente pode contribuir com as escolas. E a gente sempre orienta, entre em contato com a coordenação, a direção da escola, e vê com eles qual é a abertura, né, da gente poder ir até a escola, e a gente entra em contato sem problema algum. A gente até fez isso recentemente e, infelizmente, nós tivemos a negativa de que não seria possível. O que é lamentável, né? Que lamentável. Deveria ser muito incentivado, até ter um orgulho, ter um órgão como a OAB dentro da escola, podendo colaborar. Não com um olhar de rechaçar, de criticar, muito pelo contrário. É de colaborar e contribuir para a evolução da escola. Exatamente. E, Daniela, como é que funciona essa interação? É desde a educação infantil ao ensino médio, a comunidade escolar se vê envolvida, o corpo docente se vê envolvido, ou vocês têm palestras já montadas com essa equipe multidisciplinar, que também trabalha voluntariamente, penso eu. Isso. Como é que funciona? Esse acesso, o acesso da escola a vocês propõem também o acesso a ela, mas como ocorre dentro da escola essa interação com os alunos? E eu não sei se vocês já fizeram alguma intervenção com os pais, porque às vezes é importante participar dessas reuniões com os pais, e as escolas se fecham para esse momento, né? Tão significativo dentro da escola, de ver alguém ali podendo contribuir para a evolução e para o desenvolvimento integral, que a gente tanto fala em educação, desenvolvimento integral e pleno do aluno. Com certeza. A gente atua em todos os segmentos da educação. A gente também atende as universidades. Olha, interessante. Então, o que acontece? Na verdade, a gente atua em todos os setores da sociedade que tratam da área de educação e inclusão, através das 3 comissões. Né? A OAB vai à escola, apesar do nome dizer OAB vai à escola, não se resume apenas à escola. A gente vai às universidades, a gente vai às empresas, a gente vai aonde tiver que ir para falar sobre inclusão. E quando a gente trata do bullying, por exemplo, nas escolas, é impossível falar de bullying sem falar de inclusão.
porque o bullying é totalmente o que exclui todo mundo, né, daquele ambiente. Então, a gente tem esse propósito também de ir às escolas, às empresas. Quem precisar de auxílio, a gente está disponível para levar, né, essas falas e vozes. E nas escolas, a gente faz, como eu te falei, para todos os segmentos, e a gente tem alguns, como é que se fala, apresentações já preparadas, e a gente, claro que dependendo do segmento, a linguagem muda, a gente faz uma dinâmica diferente, com tipo de... muitas vezes a gente trabalha também com workshops, e a gente treina também os professores para inclusão. Então, já participamos também de reunião de pais, que foi muito legal, fomos convocados, digamos assim, para participar da reunião de pais, porque é o que a gente fala sempre, a educação, ela não se faz por si só, sozinha. Ou é a escola ou é a família. Não, existe a necessidade de ter essa parceria de escola e família. Caso contrário, a gente vai ter uma geração desenfreada, porque não tem como a família sobrecarregar a escola com uma responsabilidade que é dela, né, que é educar o filho, e os pais não têm, a escola não tem como querer que esses pais também, porque é aquela coisa, né, um empurra para o outro. O pai acha que a escola é que tem que educar o filho, e a escola acha que não, que é o pai que tem que educar o filho, e nisso fica um jogo de empurra, e no final das contas, quem sai prejudicado é o nosso maior patrimônio, né? Exatamente. Que são as crianças e os adolescentes, porque, mais uma vez, a gente precisa entender, enquanto sociedade, que esses jovens hoje, que é um hoje já muito futuro próximo, serão os nossos dirigentes. Exatamente. Então, se a gente não tiver pessoas capacitadas, conscientes do seu papel na sociedade, não, sabe, assim, a gente fala muito com eles sobre a questão dos sonhos, a questão da transformação, a questão de que eles têm capacidade de transformar a vida deles no que eles quiserem ser. Então, e isso passa muitas vezes por uma negativa familiar muito grande, e às vezes até mesmo na escola. Então, assim, eles terem essa consciência de quem sou eu na sociedade, que eu tenho o poder de transformar a minha própria vida independente do que a minha família já seja. Porque às vezes a gente tem muita situação de famílias que têm questões sérias de criminais, inclusive, e que às vezes aquela criança acha que o único caminho dela é esse, é seguir o caminho da família, do pai ou da avó, da mãe, enfim. Então, assim, o que a gente tenta mostrar para eles é que existe um caminho, né, de luz, porque todos nós somos seres de luz, e que nós temos dentro de nós o poder de transformar. E que não é porque algo, a gente, de repente, está dentro de um ambiente não muito saudável, que nós, obrigatoriamente, teremos o mesmo destino, né? Digamos assim. Então, isso é uma fala para a gente muito importante, deles entenderem que todos nós, na vida, temos uma missão e um propósito de vida. Ninguém está aqui a passeio. Sim. Então, que é muito importante que você encontre o seu propósito, que, claro, isso vai chegar no momento certo na vida, né? Nenhuma criança já nasce achando, né? Sabendo para que está aqui nessa vida. Mas ter essa consciência faz toda a diferença. A parceria família-escola é essencial. Essencial. Né? Eu trago aqui uma lembrança muito clara do meu ensino médio, e você cita muito a intervenção maior, né? O convite maior é às escolas públicas, e isso me encanta o coração, e me afaga até. Porque eu me recordo de um professor de geografia, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, e lá se vão alguns anos. Eu estudava em uma escola particular, com muito custo, enfim. E aí o professor chegou um pouco afoito, vindo de uma escola pública, né? As famosas matrículas, as dobras, né? Que tudo isso tem que ser revisto quando a gente fala de políticas públicas, que não é a pauta hoje. Mas ele chegou e falou assim: gente, vocês me desculpem o atraso e tal. Aí começou, professor, eles normalmente gostam de conversar, e eu acho isso extremamente válido, porque é um grande exemplo de vida pra gente também.
E aí ele chegou e falou que o final da fala dele foi alegando que ele tem que ensinar os alunos da escola pública a serem empregados de nós que estávamos, então, ele estava ensinando a gente, era um professor de geografia. Não vem falar a escola, aqui convém falar a escola, nem o nome, mas era um professor de geografia que ele estava ensinando o nosso grupo, né, de alunos a sermos empregadores e ensinava os alunos das escolas públicas, que aí eu não sei o campo que era, municipal, estadual ou federal, mas qualquer que seja, aquilo a serem empregados. E aquilo me afetou de uma tal forma que eu já tinha uma inclinação a ser professora e não, eu acho que o direito e a educação caminham juntos. Encontrar Totalmente. Você nesse caminho da minha vida foi gratificante, porque eu acho que são duas coisas que transformam, né? A educação é libertadora. Se a gente não tivesse olhar de libertação, eu acho que ela perde totalmente o sentido. Exatamente. E quando a gente se depara com professores que têm esse nicho de verem divisões, e você falou, tem uma fala aí belíssima, que foi, eles podem ser o que eles quiserem. Eles têm que ser felizes, éticos, companheiros uns dos outros e ajudarem a sociedade a crescer como um todo. Né? Então, quando a gente educa para serem plenos, sejam o que quer que eles queiram construir, empreender, serem qualquer profissão que eles quiserem se destinar, isso é que transforma a educação no melhor auge do que poderia ser, né? Na construção do melhor conhecimento. Mas indo nessa sua vertente de inclusão, vamos falar um pouquinho de neurodiversidade, crianças neuroatípicas e esse capacitismo, que é um preconceito absurdo que existe no próprio seio escolar e que, por vezes, até nós adultos, de forma muito... a gente traz muito racismo estrutural, a gente traz muito preconceito estrutural e algumas falas muito preconceituosas, porque fomos criados no decorrer da vida dessa forma. E aí, hoje eu me vejo adulta fazendo exercícios diários junto com a minha equipe, junto com as pessoas que eu posso colaborar, até com meus pais que já passam dos 80, a perderem um pouco desse olhar tão preconceituoso e a enxergar que é preconceito. Porque as pessoas, que isso, gente? Agora eu vou mudar o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, mas eu não sou racista, eu não sou preconceituosa, eu respeito a diversidade. E quando nós nos vemos falando falas tão preconceituosas, a gente tem que parar, refletir. Eu acho que é um caminho muito grande ainda a percorrer. Mas só de reconhecer que somos, eu acho que já é um grande avanço. Como é que funciona? Você falou que o tema mais importante, talvez, que permeie as escolas é o bullying. Como funciona essa intervenção? Os alunos se veem na prática desse preconceito? Eles se reconhecem quando vocês vão lá e atuam com as palestras, fazendo workshop? Como é que funciona isso? Se reconhecem, sim. E é até interessante porque a gente vai numa equipe onde tem um rapaz que é ex-lutador de artes marciais e ele tem uma clínica de artes marciais para crianças com autismo e ele vai sempre junto para fazer a fala da motivação, que você pode ser o que você quiser de fato, porque ele tem uma história incrível de vida também. E a gente leva advogados especialistas, né, criminalistas, psicopedagogo, enfim, quem também tiver disponível, né? A gente tem uma psicóloga que fala muito sobre a relação família-escola, os direitos das crianças. Então, nós vamos nessa equipe falar sobre o bullying. E a gente sempre faz interação, né? Nunca é uma palestra em que você fica lá só falando um tempão e ninguém fala nada, até porque né, nem daria para fazer isso no ambiente escolar com criança e adolescente, porque a concentração é mais complicada. Então, o que acontece? A gente está sempre interagindo com eles e a gente pergunta se eles sabem o que é o bullying e tudo vem construindo a partir deles, tudo vem deles. E aí a gente vai entendendo dentro daquela dinâmica qual é a compreensão deles, né? Das atitudes deles, se eles entendem o que é o bullying, se eles sabem o que é e se eles se veem nessa situação. E é incrível porque, assim, descaradamente, assim, começa quem se vê nessa situação. Aí um começa a apontar o outro, né? Fulaninho. Aí a gente sempre fala, né, que não é o objetivo deles ficarem apontando dedos, mas eles apontam, assim, super de boa. E
Quando alguém levanta que fala, fulaninho faz bullying, aí a gente vai, conversa com fulaninho, pergunta, mas por quê? Como é que é isso? Até para entender se de fato é um bullying ou não. E aí a gente vai construindo essa ideia do que é o bullying, quais são as consequências do bullying, o quanto isso é ruim para a pessoa que faz o bullying, para aquele que sofre o bullying, quais são as consequências jurídicas, consequências legais daquilo, o que os pais podem sofrer por conta disso, né? E a gente faz um apanhado completo de toda essa questão de cidadania, relações interpessoais, legais e fecha geralmente com essa parte da legislação. E aí é muito bacana porque nesse momento a gente fala para as crianças que agora ninguém mais pode fazer bullying, porque uma coisa é você não ter conhecimento, mas que a partir do momento que a gente tem conhecimento, tudo muda na nossa vida, da importância do estudo, a importância de procurar saber fontes de conhecimento que sejam fidedignas, né, que tenham um conteúdo que realmente agregue na vida da pessoa e tudo. E aí a gente tem o guardião da Constituição, que a gente bota as crianças, pergunta se eles querem ser os guardiões do bullying. Olha, né? Que legal. Assim, para evitar que a escola tenha, que se tiver, um vai ajudar o outro a não fazer. E aí todos eles topam, aí todo mundo faz, tem como se fosse um discurso, né? Que eles vão, repetem aquele discurso e tal. E aí a gente sempre orienta e recomenda para a escola que não seja só a nossa ida à escola, que a escola faça um trabalho pós a nossa ida, né? Para que não só solidifique aquilo que a gente falou, mas que faça a fazer parte de um valor cultural da escola. Então, que nós somos apenas pessoas de fora, né? Que fomos à escola para levar esse conhecimento. E a partir daí, a gente recomenda que a escola dê continuidade e um desdobramento. Então, uma das coisas que a gente sugere é que, por exemplo, se a gente dá faz essa dinâmica com, sei lá, o 6º ano, por exemplo, que os próprios alunos do 6º ano vão ao 4º, 3º, 2º levar o que eles aprenderam para essas outras turmas. E eles podem trabalhar fazendo cartazes para colocar na escola, saber mesmo o que reteu, né, daquilo tudo que foi falado, porque a gente consegue saber a importância que aquilo, mensurar mais ou menos a importância que aquilo teve. E algumas escolas fazem e até dão um retorno, outras não dão esse retorno, mas a gente às vezes é chamado para voltar novamente no ano seguinte, falar com outro segmento. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho extremamente necessário e a gente sempre recomenda à escola que seja para todos os anos, porque não adianta, por exemplo, você pegar no ensino médio e falar sobre o bullying. Claro, a gente vai até falar sobre o bullying, mas isso começa lá do infantil. Então, se o colégio tiver essa cultura desde os pequenininhos, você vai chegar no ensino fundamental 2, no ensino médio, com muito menos incidências e ocorrências do que... Porque você já blinda os alunos, né? Então, até às vezes que vem de fora, que já vem às vezes com esse ranço, né? De fazer coisas que não deveriam, os outros nem deixam a pessoa se criar naquele ambiente, porque é um ambiente que para eles aquilo não cabe. Então, essa é a ideia, né? Que a gente consiga realmente tocar. Eles conseguem ver hoje, Daniela, que há uma criminalização efetiva? Conseguem ver o bullying hoje como crime? Eles entendem a punição? Ou isso passa despercebido e continua sendo uma atuação natural? Isso passa despercebido pela falta de conhecimento. Entendi. Porque só se fala do bullying, não se fala das consequências do bullying. Você fala de quem faz o bullying, de quem sofre o bullying, você fala que tem, né, a questão do Setembro Amarelo, das consequências que podem inclusive chegar ao suicídio e da responsabilidade disso, o que isso impacta na vida, não só de quem sofre, mas de quem comete o bullying. Porque a pessoa que comete o bullying, ela precisa de muito mais atenção do que a vítima. Porque para uma pessoa ter a capacidade de querer fazer o mal ao outro, essa pessoa não está bem.
Verdade, concordo. Então isso é muito mais sério do que a gente imagina, e é essa pessoa que o olhar tem que estar voltado para a vítima, naturalmente, mas assim, o que eu quero dizer é que quem comete é a pessoa que geralmente precisa de muito mais assistência psicológica, psiquiátrica, enfim, atenção dos pais, da escola, porque ela está realmente numa situação de vulnerabilidade e fragilidade muito grande. Porque a gente sabe que a pessoa que comete o bullying é aquela pessoa extremamente insegura, né? Uma pessoa totalmente fragilizada internamente, que ela precisa vestir aquela carcaça, né? De que eu sou poderoso, que eu faço e aconteço, para esconder aquela coisinha ali pequenininha, fraquinha, né? Então, e se ele vê no outro essa fragilidade, que ele pode se sentir superior com aqueles que já têm uma fragilidade emocional maior, aí que ele faz a festa mesmo com essa pessoa e o estrago que a gente sabe que o bullying provoca. Verdade. Né? Hoje a gente fala muito das gerações, né? Geração X, Y, Z. Eu não vou nem falar daquela anterior a X, porque já é um outro patamar, que já são aqueles oriundos da Segunda Guerra Mundial, né? O ano de nascimento. Mas quando a gente fala da evolução dessas gerações, né? Hoje a gente encontra-se na geração alfa. Então, depois de 2010, os nascidos pós 2010 são considerados a geração alfa. É mais fácil direcionar o entendimento e a ruptura desse preconceito nas gerações mais novas? A gente consegue enxergar que eles já estão dispostos a realmente serem integrantes, fatores modificadores da sociedade que vivem, do que os mais velhos? Com certeza. A gente vê muito isso, assim, hoje em dia a gente tem uma geração vindo aí, que é uma geração totalmente voltada para a questão social. Então, por exemplo, eu conheço vários. Claro que o bullying ainda é forte dentro das escolas, porque nem todos estão ainda nesse grau de evolução, né? Mas você vê muitas crianças anti-bullying. Crianças preocupadas com o bem-estar do outro. Crianças com uma empatia acima do normal, né, da média, digamos assim, do que a gente costuma ver enquanto sociedade mesmo, né? E como eles ensinam as pessoas como ser melhor. Então, assim, isso me dá um certo afago, conforto no coração, verdade. Porque me dá uma esperança maior. Ao mesmo tempo, a gente sabe que essas crianças também têm uma fragilidade emocional grande. Por conta, justamente por serem crianças ou adolescentes, pessoas, né? Vamos botar pessoas, que têm essa visão de realidade totalmente diferenciada dos seus pares, ela vira alvo de bullying. Entendi. Entende? Então, assim, aí é onde entra o trabalho da inclusão, do anticapacitismo, dessa coisa toda. Por quê? Porque a criança que ela é mais... ela está preocupada com o amigo que está em sofrimento, ele chega para um adulto e fala, olha, meu colega não está legal, ou fala com o próprio pai ou a mãe que o amiguinho não está bem. Gente, isso, para os tempos de hoje, é uma percepção de vida, que é uma lição de vida para qualquer adulto. Concordo. Porque os adultos não estão com essa percepção. E isso é muito assustador. A gente vem conversando muito, o pessoal da área de educação, com essa geração que, ao mesmo tempo, você tem essas pessoas que estão super, assim, numa outra vibração, e você tem esses outros que ainda estão, obviamente, né, ali nessa necessidade de ainda fazer bullying e coisas do gênero. E a gente conversa muito sobre essa questão, assim, o que está acontecendo com essa geração, de um modo geral, porque, ao mesmo tempo que você tem essas crianças que estão, né, nessa coisa mais de sentimento mesmo, né? São mais sentimento, mais emoção. Você tem aquelas apáticas para a vida. Sabe? Pessoas que você fala e não há propósito. Não, a pessoa não absorve o que você fala. Parece que você fala com ninguém. Parece um zumbi na sua frente. E quando você vai tentar entender o que está acontecendo,
a gente se depara, infelizmente, com uma realidade de pais também apáticos. Porque a criança, na verdade, o aluno, né, seja de qualquer idade, até o ensino, ele é muito reflexo, né? Nós somos até hoje reflexo do como fomos criados. E, Márcia, isso é tão sério que a gente vê, assim, falas em sala de aula de jovens para professores, falas que você sabe que são falas prontas da nossa geração, que passou para outra geração e que está passando para a geração de agora. Então, assim, um dos maiores dilemas que as escolas enfrentam hoje nas escolas é o mau comportamento. Não que isso nunca foi assim, não. Sempre tivemos problemas de comportamento. Ok. Natural, né? Todo mundo é adolescente, criança, faz parte. Mas uma coisa é um comportamento bagunceiro, né? Outra coisa é o desrespeito. Exato. E isso tem sido uma constante muito grande dentro das escolas. O desrespeito entre os pares, o desrespeito com os mais velhos, a falta de noção de autoridade. E por quê? Porque as famílias não controlam mais seus filhos. A gente escuta muitos pais dizendo: eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Há um delegar, né, Daniela? Há um delegar totalmente para a escola, como se a escola realmente tivesse a função de prestar esses primeiros valores de vida, vamos dizer assim. Exatamente. E eu entendo a rotina de um trabalho, a rotina de sair de casa em busca de uma vida melhor, seja para o filho, para a família em si. Mas o porquê não... A conversa em casa já não há mais, o diálogo em casa já não há mais, a explosão de casos de bullying, de preconceito, dos mais variados possíveis, e as pessoas não dialogam mais sobre isso para falar o que é certo ou errado, ou o caminho melhor a seguir. E isso é muito chocante dentro de uma sociedade. Eu fico um pouco mais confortável quando você fala que as gerações mais novas estão tendo um olhar mais empático, que é muito do que a BNCC traz pra gente, né? Trabalhar essa empatia dentro também da escola. E buscando esse nicho também, esse assunto, você falou que atua dentro ainda de sala de aula. Sim. E isso é honroso, né? O seu nicho é educação infantil, ensino médio ou ensino fundamental? Eu dou aula no ensino fundamental 2 e de inglês. Então, o inglês, eu dou aula em escola bilíngue, então, assim, o inglês é apenas uma ferramenta para se trabalhar questões sociais, não é ensinar o inglês como se ensina em curso de inglês, né? Que você vai lá para aprender inglês. O inglês faz parte, é imerso ali naquela realidade, e ele se aprende de uma forma natural. E a gente, hoje em dia, né, o motivo de eu ter feito a psicopedagogia, principalmente, foi porque a demanda aumentou muito dentro das salas de aula. Não só com autismo, não só com pessoas com deficiência, mas os transtornos de aprendizagem. E os transtornos de aprendizagem, você praticamente não vê ninguém falar sobre ele. E é uma demanda muito grande. Perfeito. Invisível, silenciosa, porque as pessoas não têm fenótipos, né? Muitas vezes esses fenótipos são detectados por vocês, professores, docentes, que já têm esse olhar muito cuidadoso e a família não participa. E muitas vezes não aceita. Não aceita. Eu acho que o pior é a não aceitação. Né, porque é o que eu falo sempre, sabe? Quando as pessoas me procuram, eu sempre falo assim para elas. A nossa obrigação enquanto pais é zelar pela saúde mental, educacional, né, a proteção, integridade física, tudo isso dos nossos filhos. Se a escola sinaliza que algo há a ser investigado, eu acho assim, com todo amor e carinho, não cabe ao pai questionar isso. Assim, claro que, né, cabe questionar, claro que cada um questiona o que quiser, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte... Sim, mas... Vem se chega até você, pai, essa demanda... Com muito cuidado, né? Porque a escola, como não pode clinicar, ela norteia... Ela sinaliza. Exatamente, ela sinaliza. Com muita sutileza. E aí, é tão fundamental que os pais estejam abertos a ouvir
o que as pessoas têm a dizer, porque é o que eu falo sempre, se você for investigar alguma coisa do seu filho e não for nada, que ótimo. Mas se for alguma coisa, o quanto antes você intervir, melhor para o seu filho, não é para você. Não é sobre você. É sobre um ser em construção, em formação e que depende 100% de você. Então, até a negligência dos pais, das famílias em relação a isso é enorme. Porque a gente sabe que isso demanda o quê? Várias questões. Primeiro, o luto, que meu filho não é aquilo que eu imaginava que ele fosse. Segundo, aquela questão do e agora, o que eu faço com essa informação? Terceiro, eu não tenho dinheiro para lidar com tudo que isso demanda, porque é muito caro. A gente sabe que é. Por exemplo, qualquer coisa que você fizer com criança hoje, seja com autismo, com transtorno de aprendizagem, com pessoa com deficiência, não importa. Você precisa de uma equipe multidisciplinar atuando. Entendi. E aí, isso... O recurso, né? Você precisa ter recurso para isso. A escola é muito difícil, por mais que a escola tenha, né, essa possibilidade de recurso financeiro para atuar com isso, é muito complexo, né? É muito complexo. Até porque a equipe multidisciplinar toda não pode atuar dentro da instituição. Não. Você pode ter lá o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, com tudo isso que você deve trabalhar, mas atuar mesmo, clinicar, a gente sabe que nem pode. Né? É um apoio. É uma equipe de apoio que você pode conduzir, mas cabe a responsabilidade da família. E aí, quando a gente também fala em políticas públicas, a gente tem que ter um olhar para isso. Com certeza. Né? Não só para a escola pública, como para a escola privada, saber que tudo isso envolve, que todo mundo tem direito a ter esse acompanhamento. E que envolve a área da saúde, né? Exatamente. Que a gente hoje vive uma crise enorme na área da saúde com relação aos planos de saúde. Que cancelaram os planos das crianças com autismo, principalmente, com deficiência, até idosos. Sim. E o que acontece é o seguinte, por que você tem essa demanda toda no plano de saúde privado? Porque não tem política pública para isso. Perfeito. Então, enquanto o Estado não atuar nisso... Não abraçar a causa mesmo, né? Sobrecarrega as clínicas particulares, sobrecarrega todo o sistema privado. E aí, com essa demanda toda de cancelamento dos planos e tudo, eu acho que fica o olhar agora, assim, e aí, Estado? O que você vai fazer? Qual vai ser a sua solução? Tem que ser feito alguma coisa. E tem que ser mesmo, porque não é só para quem tem condição financeira. Exatamente. Porque mesmo quem teria condição, não está tendo, porque o custo é muito alto. E a gente não pode negligenciar, porque a gente está falando de vidas. A gente está falando de crianças em desenvolvimento e a gente sabe que existe aquela janela de oportunidade do aprendizado. Sim. Então, se você não estiver atuando com aquela criança, com todas as terapias, com tudo que ela precisar, durante aquele período, depois... Esse gap que fica sem o acolhimento, sem o atendimento, não volta. E o que é pior, porque se você tem todo esse atendimento bonitinho e você interrompe... Toda conquista que você leva um tempão para conseguir, você leva no estalar de dedos. É uma regressão, né? A regressão é muito rápida. Então, e aí a gente percebe que o Estado fica naquela posição de... por que eu vou investir nessas pessoas? E é um público que precisa desse amparo e cada vez cresce mais, porque os diagnósticos estão vindo, os adultos estão percebendo que podem ter uma vida melhor. Quantos adultos diagnosticados tardiamente, né? Diagnosticados, com certeza. Tardiamente, e quanto sofrimento, né? Quanto sofrimento poderia ter sido evitado. É isso. Daniela, eu agradeço imensamente a sua vinda aqui. É um prazer ter uma colega de trabalho de atuação tão plena, de forma voluntária. É gratificante que tenham mais Danielas no mundo. Né? Que você possa realmente, que o nosso papo aqui possa reverberar para muitos corações. Que muitos corações possam se sentirem acolhidos e que possam ser essa sementinha que planta o bem e faz a diferença na vida de tanta gente. Eu que agradeço a oportunidade, porque realmente é algo que eu acredito muito na educação. Eu acho que sem educação não existe sociedade sem educação. Então, que se a gente tiver realmente pessoas engajadas, com vontade de fazer a diferença, que juntem-se a nós
Exato. E formem outros grupos também, né? Que possam atuar em outras regiões. Podem entrar em contato com a gente gente ajuda nessa organização. Mas é importante que quanto mais pessoas estiverem nessa causa, ajudando e disseminando conhecimento, informação, melhor para todos nós, para nossa vida, né? Acho que a gente gera uma sociedade bastante, exatamente, né? mais plena, né? A gente cresce como sociedade. Muito obrigada. Obrigada a você. Esse foi o Conhecimento em Pauta. Até a próxima.